Eu estou aqui com alguém difícil de definir, porque ele é professor, jornalista, ele é blogueiro, ele é cientista político, ele é pós-doutor, ele é homem da política. Será que falta alguma coisa? Você vai descobrir comigo, já já. Alô você, esse é o De Olho no DF com Silvio Vieira e é um prazer ter você aqui. Aproveito para pedir que você nos siga nas nossas redes sociais. Vai lá, se inscreva no canal do YouTube, siga a gente no Instagram. Ter você aqui é um prazer muito grande. E eu tô aqui com ele, uma pessoa super bacana, uma pessoa inteligente, um camarada determinado e que tem uma história muito bacana para contar pra gente. Doni Silva, seja muito bem-vindo. Rapaz, grande Silvio, prazer estar aqui contigo. Prazer, Doni. Muito bom ter aqui. Muito bom, parabéns aí pela iniciativa, pelo podcast. E estamos aqui para responder o que puder, né? E aí, você sabe que você está aí praticamente estreando aqui, né? Ó, Você é cobaia no nosso podcast. eu sabia. E eu começo aqui, logo te instigando aqui. Vamos lá. Rapaz, você conhece tantas profissões que você tem. Quando você era criança, você pensava em ser o quê? Acredite se quiser, eu queria ser embaixador. Tanto é que eu fui estudar inglês. Aí aos 17 anos eu já falava fluentemente inglês. Aí passei a interpretar missionários norte-americanos e africanos. Aí passei a viajar mundo afora. E sempre esse gosto pela educação, né? Aí tentei fazer direito 3 vezes, mas não fiz direito. Parei no meio do caminho. Eu alegava falta de tempo, né? Que eu fazia outras coisas também. E sempre gostei muito de ler, né? Então, aos 14 anos eu já escrevi uma revista nacional. Ah, novinho de jeito. Desse jeito. E a paixão pela leitura, né? Herdada do meu pai. A gente estava conversando aqui antes e não deu para a gente aprofundar. Você estava me dizendo que aos 17 anos você recebeu um prêmio. Como é que foi essa história? Imagine você, o ano de 1984, regime militar, eu participei de um concurso nacional de redação do Ministério do Exército. Por quê? Naquele momento o Exército resolveu fazer uma redação, um concurso, para poder amenizar um pouco, né? Porque o negócio estava feio no Brasil. E aí eu fiz. A escola me convidou, fui lá, escrevi, fiz a redação. E aí, um belo dia, meu pai recebe lá na residência dele um envelope desse tamanho, Ministério do Exército e tal, ao senhor tal. Quando abro um convite, primeiro lugar, concurso. Rapaz, coisa boa. Aí, essa é a parte boa, né? Aí vem a parte que assobrou um pouco a família. Meu pai falou, filho, você viu aqui de quem você vai receber a premiação? General Newton Cruz. Newton Cruz. Rapaz, eu falei, vamos embora. Aí eu aprendi desde cedo a enfrentar qualquer coisa. Sempre gostei de sentar na primeira fileira, seja da igreja, seja na escola. Sempre gostei de estar ali, na frente. Enfrentar tudo, não tem medo de nada. Chego lá no evento, eu e meus pais. Aí o general veio, um envelope, fez um discurso belíssimo. Chegou para mim e falou assim, olha, eu li a redação, eu gostei. E fulano, vem cá. Chamou o ajudante de ordens. Troca esse cheque lá para mim. Era tipo assim, uns 10 mil reais hoje. Ele me deu um de 15. E ele tirou o relógio do pulso e me deu de presente. Seu menino, 17 anos. 17 anos. 17 anos e pesando 49 quilos. Era isso aqui. Ah, Meu paletó listrado só tinha uma listra só pra você entender. Aí, meu irmão, dali fui embora. Aí comecei a escrever, comecei a trabalhar e tal. Então foi uma coisa bem bacana. E arrumei tempo para fazer teologia, fazer comunicação. Você é pastor também, Sim. né? Aos 20 anos eu já era ordenado pastor. Fiz teologia, viajei meio mundo, já escrevi muita coisa. Pois interessante, eu estava aqui, você estava falando aí, eu estava lembrando. O programa de hoje ele está fazendo jus ao nome dele, De Olho no DF. Sim. Porque você é uma pessoa que tem estado de olho no DF a vida toda. Você tem acompanhado toda essa política, né? E o seu histórico, você tem blog, você tem podcast, você acompanha isso já há muitos anos, né? Nossa. E assim, me conta uma coisa, você deve ter passado alguns perrengues nessa vida de blogueiro, de jornalista, principalmente jornalista e blogueiro, porque acaba dando notícias e falando coisa que tem gente que não gosta, né? Não. Normalmente quem está errado não gosta. Não gosta.
Como é que é essa história? Me conta aí, você teve algum episódio assim que você falou, esse agora eu me estrepei, eu tô enrolado. Silvio, o negócio é o seguinte, eu participei ativamente das diretas já. Fui às ruas e tal, briguei, etc. Em 86, atuei, eu era novinho, e eu trabalhei na campanha do Benedito Domingos e do Osório Adriano, candidatos ao Senado, na primeira eleição ao Senado da história do DF. Aliás, não tinha, né? Em 90, eu trabalhei para o PTR, que hoje é o PP, da nossa governadora Celina. E naquele ano trabalhei para o Benedito, que era o presidente do partido, e para os candidatos, inclusive meu pai. Então toda a campanha do Benedito, a criação da logo, eu que fiz. Criei o jornal de campanha, que não existia. Fui o primeiro a idealizar o jornal de campanha. Trabalhei para os nossos candidatos. E nós elegemos 5 distritais naquele ano, inclusive meu pai. Ele foi o 14º mais votado naquele ano, Maurílio Silva. Como federal, né? Não, distrital. E em 94, no final do governo Roriz, por gratidão, e sem meu pai pedir, Roriz indicou meu pai como o primeiro político a ir para o Tribunal de Contas do DF. Ele ficou até 2002, quando se aposentou por tempo de serviço. Resumindo, todas as eleições de Brasília eu participei e atuei direto ou indiretamente. Conheço todos os personagens, conheço todas as histórias públicas e não públicas e aquelas não republicanas. E aí, em abril de 2009, eu comecei o blog, Doni Silva. Abril de 2009. Abril de 2009, já tem muitos anos que você está aí como blogueiro. Quase 20 anos já. Seu blog, né? E até hoje, o blog Doni Silva, né? E o interessante, foi bom você tocar nesse assunto, porque quando eu comecei o blog, eu nem sabia o que era blog. Uma sobrinha que me apresentou, que ela estava fazendo um blog de moda. Eu falei, o que é isso? É um portal, assim. E aí eu falei, faz um para mim. Tirei uma foto ali e tal e comecei. Eu comecei em abril, quando chegou o dia 27 de novembro de 2009, teve a Caixa de Pandora. Lembro. Brasília travou. Ninguém... Por quê? Toda a mídia era paga e comprada. Tava todo mundo no colo ali do Arruda. De repente pegou todo mundo de calça curta. Vai falar o quê? A gente vai dar notícia ou não vai dar notícia? E aí... eu fiquei pegando as notícias de São Paulo e postei. Num dia, eu tive 1 bilhão de visualizações. Caramba! Todo mundo queria saber o que estava acontecendo em Brasília. E ali a coisa fluiu, a coisa cresceu. Aí enfrentei, lógico, desafios. O primeiro, você é horizista, você nunca vai falar de ninguém. Tá errado? Falo. Pode ser parente, pode ser quem for. Por exemplo, as filhas do Roriz tiveram problemas? Eu falei, qual o problema? Você é um jornalista, você tem que dar notícia. Investigativo, eu gosto de ir a fundo, entendeu? Eu vou lá, investigo, pesquiso e tal, vou atrás. É uma coisa que eu gosto. Aí você falou, teve um lance... perrengue, né? Ainda no governo verde, eu costumo dizer, o governo Arruda, chegou uma denúncia envolvendo Detran. Aí eu fui lá, não sei. Rapaz, 2 dias depois, meu pai recebe na casa dele, lá no Parkway, uma caixa desse tamanho, Sedex. Aí meu pai, chegou uma encomenda aqui. Para você. Entendeu? Estava direcionado a você. Para você. Mas o endereço da casa do meu pai. Aí quando eu abri, aí tinha uma carta, 3 páginas. Aí a pessoa fala, e com fotos da minha família entrando e saindo do condomínio. Dos meus pais. Isso é sério, hein? Eu, a minha irmã. Né? E a carta dizia o seguinte... Conselheiro Maurílio, peça ao seu filho para parar e aí fica tudo bem. Aí você parou, né? Com certeza. Lógico que não. Falou, não, agora chega. Não, aí é que tá. Não vou mais me meter nesse negócio. Rapaz. Não? De jeito algum. O que eu fiz? Meu pai falou assim, filho, o que você vai fazer? Simples. Fotografei a caixa. Fiz uma matéria, postei no blog, fui lá na delegacia do Núcleo Bandeirante, registrei a ocorrência. Alguém falou assim para mim, mas você fazendo isso, eles vão te matar. Eu falei, pelo contrário, agora eles não vão fazer nada. E eu fui para cima e derrubei todo mundo. Deu certo. Aí falando em Detran, derrubei 7 diretores. Então chegou a ter isso. Então, sim, deu ao longo da história. Por quê? Porque você perseguiu? Não, maus gestores. Alguns corruptos, alguns maus gestores. Então, fui atrás. É igual a várias outras histórias que eu tenho, gente mandando recado e tal. Mas o Doni Silva é aquela pessoa que ou você gosta ou você odeia. Realmente quem me odeia é porque está devendo.
ou está devendo ao erário, né? Ou está devendo aos aposentados, porque foi lá e... Né? Tem sempre uma história ali. Normalmente, quem não gosta de jornalista é porque está do outro lado, está do lado da bandidagem. A gente brincou aqui que você desistiu, obviamente que um homem de verdade, que é comprometido com a verdade, não se pode calar. E com a cidade, né, meu amigo? E com a cidade, com o seu histórico, né? Com as suas raízes. Até não vai se acovardar por uma coisa dessa, né? Eu até um dia eu brinquei com a senadora Leila, eu falei, Leila, tem uma coisa que nos une. O resto desune. Porque você é de esquerda, eu sou de direita. Mas nascemos em Taguatinga. Eu nasci em Taguatinga. Eu acompanhei a nossa cidade, o crescimento da nossa cidade. Cansei de desfilar ali no aniversário de Taguatinga. Seu pai é pioneiro, então. Meu pai chegou aqui em 1960, já que você abriu aqui. Ele chegou em 1960 com 6 ou 7 irmãos, meus avós, semi-analfabeto. Aí arrumou um emprego numa farmácia, lá em Taguatinga, na Avenida Comercial. Foi estudar, foi trabalhar, papapá. Aí ele até foi para uma empresa de gás chamada PIB Gás do Brasil, que depois virou a Onogás. Onogás, lembro demais. E quando ele estava no auge, eu tinha 7 anos, e aí eu tinha um problema sério no coração. E os médicos me deram até os 10 anos de vida. Que isso, rapaz, sério? Aí naquela época, tinha uma igreja nova aqui em Brasília, então muito movimentada e tal, e o pessoal falando muito, né? Tinha muita cura, muita coisa lá. Me levaram lá. Foi na época que eu conheci o fundador da igreja Casa da Bênção, o missionário Doriel, já falecido. E de cara ele gostou da gente e tal, e aí ele orou por mim durante 6 meses. Sabe que a pessoa te chamar toda sexta-feira, você vai lá, e ele ora chorando, pedindo a Deus, Deus abençoa, cura esse menino. Fui curado. Rapaz, e vou agora fazer 60 anos. Então a sua vida é um milagre. Um milagre. E aí, por gratidão a Deus, o fundador da igreja convidou meu pai para ser diretor administrativo, porque a igreja cresceu demais e ele não tinha domínio sobre a administração. E meu pai foi administrador da Casa da Bênção e meu pai fez a igreja crescer. É interessante, é uma história muito interessante. Quer dizer que você teve esse problema, o cara falou que você ia viver até os 10 anos. Você voltou ao médico e falou, tô curado? Tô te falando, eu tomava besilação toda semana. Milagre. E aí nós fomos para lá, e aí o meu primeiro emprego foi na Rádio Capital. Né? E olha só, 13 anos de idade trabalhava. Sempre gostei de trabalhar. Entendeu? E fui lá, trabalhei, aí montaram um estúdio lá na igreja, aí fui ajudar a ser o sonoplasta lá e tal. Aí ao mesmo tempo fazendo curso de inglês, e ao mesmo tempo isso e aquilo outro. E no meio tempo, aí meu pai era de origem presbiteriana, junto com meus avós. Aí meu pai virou diretor da igreja, pastor da igreja. Com esse milagre, esse milagre aí fez vocês virarem Casa da Bênção. E em 90, a Casa da Bênção elegeu meu pai deputado estadual. Em 90. E um detalhe, meu pai entrou e saiu da vida pública sem uma mancha. Tanto é que ele foi para o Tribunal de Contas. Sim. E para ir para o Tribunal de Contas você tem que ter uma conduta ilibada. Agora me diz uma coisa, você passou por todos esses governos aí, na sua vida de jornalista e blogueiro, etc. Qual governo marcou a sua vida em toda essa história? Por bem ou por mal? Marcou a sua vida. Vamos fazer os dois, por bem e por mal? O governo Roriz marcou, pelo seguinte, eu convivi com o Roriz. Eu sou um dos poucos jornalistas que podem falar hoje. Brasília está cheio de blogueiros aí, ou candidatos, eu sou o Roriz. Peraí, você nem sabia quem era o Roriz? Você conviveu com o Roriz. É diferente. O Roriz falava assim, esse menino tem futuro. Temos que cuidar dele. O jeito dele. Então, as crises, eu estava lá junto com meu pai, junto com ele. Atuei nos bastidores. Fui assessor especial do último governo dele. Então, eu tenho uma história e gratidão. E aprendi muito com o Roriz, porque o Roriz era um sujeito extremamente humano. Um político extremamente humano. Era aquele sujeito que chegava, ele cuidava do empresário, mas ele cuidava do pobre. Hoje se lembra das obras de Roriz. Pega Brasília, Distrito Federal, antes de Roriz e pós-Roriz. Aí você volta lá atrás. Meu pai era líder do governo, do primeiro governo Roriz na Câmara Legislativa. E meu pai enfrentou o PT. Olha só, o PT não queria um metrô. Imagine Brasília hoje sem metrô. Caos total. Então o metrô foi do Roriz. Foi do Roriz. Foi o Roriz. Quem falou, precisamos de um transporte assim. Não foi a Arruda, não foi Zé, não foi. O Roriz é que teve
a iniciativa. Planejou. Ele quis, ele viajou, ele viu, ele gostou, ele falou, vamos inovar Brasília. Então, depois veio o Corumbá 4. A gente, se ele não tivesse feito Corumbá, que a esquerda também bateu, Que é o grande depósito de água de Brasília, né? nós teríamos segurança de água. Né? E vem de Corumbá. Aí veio o governo Cristóvão. Então tá, o governo Roriz marcou. Marcou. Tudo bem. O bem. Aí veio o governo Cristóvão. O governo Cristóvão encheu de intelectuais. Tudo quanto é intelectual que você possa imaginar estava no governo. E bloqueou tudo, e fechou tudo, e não faz isso. Primeira coisa que ele mandou fazer, vamos fazer uma auditoria. Não acharam nada do Roriz. Começa por aí. Eles achavam que o Roriz ia deixar tudo ali, ó. Não acharam nada. Aí tá, e começou aquela letargia. E foi um péssimo governo. Cá entre nós, foi um péssimo governo. Aí, vamos lá. Depois veio quem? Você lembra? Hoje veio o Hollenberg? Foi? Não. Peraí. Ah, não, foi o governo do PT, Foi o Roriz? Agnello. Agnello. Não, depois do Cristóvão, volta o Roriz. Porque ele ganhou a voltou eleição, com tudo, verdade. apertado pra caramba. Foi Foi. uma batalha aquilo aí, entendeu? Foi bem bacana. Depois de Roriz que veio o Agnello, né? Aí veio o Agnello. Inclusive nessa eleição de 98. Essa eleição de 98 foi interessante que na reta final o Cristóvão correu para as igrejas, igual o Lula está fazendo agora. Né? Correu para os evangélicos, né? Querendo unir, né? E os evangélicos estavam bem atuantes aqui na política. E aí o governador falou assim, como é que a gente faz? Eu falei, conta a verdade, velho. Vamos fazer um jornal. Aí eu fiz um jornal contando, né, as votações deles, né, contra bandeiras que a direita e os evangélicos defendem, e eles não defendem. E aí deu certo, quem estava com ele, os pastores estavam com ele, debandaram, e aí o Roriz ganhou a eleição, agradeceu e tal, foi muito bacana. Né, depois veio o Agnello. Não, aí veio o Roriz, que veio o Senado, veio o Arruda, 2006. É verdade, Arruda antes. Né? Aí a Badia veio à reeleição, aí a Badia estava lá, aí a Badia cometeu um erro no primeiro dia como governadora. Ela era vice, aí eu fazia parte da assessoria especial do governador, ela fez uma reunião com todos os assessores, aí ela falou assim, olha, o governo agora é comigo, e eu tenho que prestar contas, e então vou pedir que vocês deixem os cargos para que eu coloque técnicos. Desse jeito. Aí ok. Pensei, acabou de perder a eleição. Saí de lá, fui direto na casa do governador. Governador, aí governador, todo mundo pro Arruda. Foi assim que a Arruda ganhou. Aí que ela perdeu a eleição. Foi aí que ela perdeu a eleição. Né? Abandonou os assessores. Aí vamos lá, já que estamos falando do Arruda, que eu não gosto muito de falar, vamos lá. Aí o Arruda assumiu o governo. Ele foi o único governador do DEM eleito no Brasil naquele ano. O único. O que ele fez? Pegou todos aqueles candidatos conhecidos e derrotados do DEM, pegou a maioria e trouxe para Brasília. Ele tinha secretário que tinha que andar com um motorista que conhecia Brasília, porque ele não conhecia. Todo mundo de fora. Senão, se você jogasse ele na rodoviária, ele se perdia. Então trouxe muita gente de fora, deu emprego para muito vagabundo. A derrota do governo dele. Entendeu? E depois disso, deu no que deu. Né? E aí veio a caixa de Pandora e tal. Sim. Então, gente... Ficou inelegível. Né? Aí depois disso... Está inelegível? Está inelegível, está inelegível. Aí vem quem? O Agnello. Que o Agnello pegou carona. Ele viu ali a oportunidade, foi lá, aí juntou com o MDB, né? Felipe Pérez, e deu certo. No final da campanha, aí veio o Hollenberg. O Agnello estava certo da reeleição, só que no último momento houve uma debandada dos partidos. Primeiro foram os republicanos, todo mundo para o Hollenberg. E o Hollenberg só cresceu diante do acidente que vitimou o Eduardo. Né? É verdade. Era o presidenciável lá de Recife. Então a gente viu aí que dois governos marcaram a sua trajetória aí, que foi o Roriz para o bem e o governo do PT, que foi o
O Roriz, se ele andasse em qualquer canto, o povo saía atrás dele. Era impressionante. O povo saía das suas casas para abraçar o Roriz. E ele pegava todo mundo, abraçava, não estava nem aí. Ele era um sujeito diferente, né? Diferente. Doni, me conta uma coisa aqui. Você tem uma vida de político, né? Seu pai foi político, seu pai foi deputado, você acompanha tudo isso aí. Por que você agora resolveu, então, lançar seu nome, se expor para ser um pré-candidato aí a deputado distrital? Me conta, como é que foi essa história? Eu sei que você é do mesmo grupo político da governadora Celina. Sim. Você é desse mesmo grupo. Foi ela que te convidou? Como é que partiu esse Doni Silva hoje pré-candidato a distrital? Um conjunto, né? Foi um conjunto de ações e decisões. A primeira ainda foi no leito do meu pai. No ano passado ele faleceu em abril, e já no início do ano ele já comentava, a gente já trabalhava, e ele, filho, você tem um dom, você vai trabalhar e você vai chegar lá. Então a gente já vinha trabalhando e tal. E, por outro lado, ao longo da vida, eu vi tanta gente incompetente, inconsequente, imprudente, se lançar, enganar, iludir o eleitor e está ocupando cargos aí, ou ter ocupado cargos, sem ajudar as pessoas, sem defender a nossa cidade, né? Nós tivemos aí recentemente o absurdo do governo federal querer mexer no nosso fundo constitucional. Então nós tivemos a oportunidade de ver quem realmente defende a cidade e quem não defende a cidade. Nós vimos claramente quem são os defensores e quem, né, quem não são. Então eu cansei de ver essa turma, e o meu site, o blog, ele recebe muitas denúncias e recebe muitas reclamações. Então eu tenho uma percepção do que acontece com os moradores do DF. Então as pessoas falam, Doni, atenta aí à questão da educação, Doni, está acontecendo isso lá na saúde, Doni, está acontecendo isso aqui, Doni, está tendo uma mutreta ali. Então eu recebo muitas informações. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Se eu, enquanto jornalista, eu tenho voz, imagine essa voz na Câmara Legislativa do DF. Imagine esse conhecimento, essa experiência de vida que eu tenho, essa coragem, até eu brinco, né? Nós estamos aqui, eu gosto muito da Celina, porque ela é uma leoa e eu sou um leão. Então, se é para brigar, vamos brigar. Se é para defender nossa cidade, vamos defendê-la. Se é para ir para cima daqueles que falam mal de quem faz ou quem está tentando fazer e resolver, vamos para cima. Por quê? A verdade, ela tem que prevalecer. E só prevalece quem conhece o valor da palavra e o sentido da palavra justiça. Então, a política está precisando de um Doni Silva. Eu acho. E vem cá, como é que você está vendo aí o governo da governadora Celina agora? Ela que está aí como governadora agora, né? Veio substituindo aí o governador Ibanez e também é uma pré-candidata a governadora. Como é que você está vendo esse período que ela está como governadora? Ela está fazendo diferença? Vamos lá. Durante um bom tempo, adversários olhavam para ela. Aí é a vice do Ibanez. Adversários olhavam para ela. Não, isso é uma gatinha, não vai fazer nada, não. Não tem nada de leoa. Não tem nada de leoa. Subestimaram a Celina. Essa é a verdade. Subestimaram a coragem, a competência e o passado dela, que boa parte teve um convívio por isso. Então, ela sabe o que é ouvir as pessoas, ela sabe o que é chegar e falar, peraí, o que você está passando? Deixa eu ver o que eu posso fazer. Não existe mágica para governar, existe sensibilidade para governar. E quando não há sensibilidade, meu amigo, tudo vai por água abaixo. Por outro lado, ela recebeu um governo, cá entre nós, ela recebeu um presente grego. Ela recebeu um banco quebrado, roubado, saqueado pela turma do Master e ainda de quebra um rombo de quase 5 bilhões no caixa. Então, o que a Celina vem fazendo, ela está tentando consertar, está conseguindo consertar um estrago que já entrou para a história do Distrito Federal. Então é louvável, eu quero até parabenizá-la. E, por outro lado, eu sou casado, tenho 5 filhas, 3 netos, sendo 2 netinhas. Então, eu sou cercado de mulheres. Eu respeito as mulheres, valorizo as mulheres, e a Celina ela precisa ser valorizada e respeitada, inclusive pelos adversários, que tentam imputar a ela coisas que ela não fez.
reuniões que ela não esteve, compromissos que ela não fez, coisas que ela não estava presente. Então, parabéns pela postura dela. E esses machistas, safados, sem vergonha aí, precisam aprender a respeitar a mulher. A vida dela não tá fácil, né, Doni? Não, ela está lutando muito. Você vê que ela está cansada, mas ela está ali, ó, lutando e vai vencer. Ela é batalhadora, isso aí dá pra ver mesmo, que ela não baixa a cabeça, né? Não, e nem pode. Não baixa a cabeça, ela é altiva e ela vai pra cima mesmo, né? Assim. E tá resolvendo as coisas pontualmente, né? Tá, e outra coisa, gente, ela está no mandato aqui, no final de um mandato. E ela é candidata à reeleição. Então, o governo dela, com a marca dela, com o orçamento dela, é a partir de janeiro, não é agora. Então, é uma cobrança indevida. Né? É uma cobrança indevida. Mas, andando pelas ruas e ouvindo os comentários e acompanhando o pessoal pela internet, a gente vê que ela está no caminho certo. Ela é forte, ela é decidida, ela tem Deus no coração. A pessoa que tem Deus, ela respeita as pessoas. Quem não tem Deus, acha que dinheiro compra qualquer coisa. Está errado. Então, ela tem Deus no coração. E eu estou muito feliz. A cidade vai ficar bem assistida. Está sendo assistida e ficará bem assistida o próximo governo, que será de Celina Leão. Doni, eu estava aqui... Agora eu vou te fazer uma pergunta que a gente faz aqui no nosso podcast. Eita, tomar até uma água. A pergunta-chave, viu? Você está de olho no DF, eu sei disso. Você está de olho no DF. O que mais te agrada nesse governo, você estando de olho no DF? No governo Celina. Celina. No governo Celina. Presente governo. É essa sensibilidade dela, de ouvir as pessoas, de ir para cima. Um dia desse teve uma manifestação, um grupo fazendo uma manifestação em frente ao Buriti. Ela desceu, foi lá e... Qual é o problema? Vamos lá para dentro, vamos conversar. Assustou todo mundo, né? Porque é humana, né? Entendeu? Antigamente nós já tivemos governadores lá, chama a polícia e dá um pau neles aí. Já tivemos isso. Ela é corajosa, né? Corajosa. E outra coisa, meu amigo, ela está ali para quê? Para cuidar da nossa cidade, do nosso povo. Então ela está de parabéns. Eu acho que Brasília realmente precisa disso, DF precisa disso, precisa de pessoas comprometidas, pessoas que realmente resolvam as questões do DF, né? Eu acho que Celina está nesse rumo. Eu acho principalmente questão de saúde, ela está olhando muito. Tá né? bem atenta, bem atenta. Tá bem atenta à questão da saúde, a gente espera muito por isso. A segurança está aí, a educação. Mas nós temos uma última pergunta. Sou flamenguista. Você é flamenguista? Sou. Eu também. Vai torcer hoje. Hoje tem jogo aí, né, do Brasil? Tem jogo do Brasil hoje, Brasil-Escócia, Brasil 5-1. Eita, tá otimista. Mas eu vou te fazer uma pergunta assim, ó. Se o Doni de hoje pudesse tomar um café com o Doni de 20 anos atrás, o que você falaria para o Doni para ele não fazer? Ou seja, qual foi o erro que o Doni cometeu, o Doni de hoje, que avisaria, ó, faz isso não, porque você vai se dar mal. Pensa aí. Eu teria dito a ele, cara, você podia ter feito mais. Você podia ter feito mais. Essa pergunta é boa, hein? Você tomou um café com você há 20 anos atrás? 20 anos atrás, eu falaria para ele, ó, você podia ter feito mais. Pô, rapaz, você é exigente, hein? Sua trajetória é uma bela trajetória. Obrigado, né? Obrigado. É uma bela trajetória, você fez muito. A gente já ajudou muita gente. É verdade. Mas obrigado pela sua presença aqui comigo, viu, Doni? Eu que te agradeço, muito bom. Foi um prazer grande bater esse papo contigo. E você já entrou na história da minha vida, sabe por quê? Você foi o primeiro a me entrevistar. Tá vendo? Olha aí. Agora que eu vou começar a dar entrevista, você acredita? Tá vendo, né? Passei a vida inteira entrevistando. Foi experiência nova pra você? Como é que é? Se sente bem ou fica aí tranquilo, né? Vamos batendo papo. Doni, estamos chegando ao fim. Muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. Quero aqui te entregar aqui o nosso mimo do nosso podcast. Que maravilha. O olho do DF aqui com o Silvio Vieira. Você pode abrir aí que tem uma lembrancinha bem interessante. Por favor, Doni. Olha aí. O que a gente mais usa. Obrigado, viu, Doni? É isso? E quero aí agradecer você que nos assistiu até agora, esteve com a gente aqui. Pedir para você nos seguir nas nossas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. É um prazer ter você aqui. Esse é o De Olho no DF, podcast que conta histórias interessantes de pessoas que fazem a diferença no Distrito Federal. E eu estava aqui com ele, Doni, e ele faz a diferença no DF. Obrigado, irmão. Um abraço. Tamo juntos. Vai, gente.